Bom, gente, nós vamos agora tentar fazer, assim, um detalhamento das diferenças entre filiação e inscrição. Então, filiação é o vínculo que nasce automaticamente do exercício da atividade remunerada. Inscrição é a materialização desse vínculo, é uma formalidade, é um ato administrativo. Então, vamos até o quadro para a gente conversar sobre essas diferenças. Vamos lá. Então, distinções entre filiação e inscrição. Então, filiação e inscrição são institutos distintos, tá? Vejamos aqui algumas diferenças entre elas no que diz respeito ao segurado obrigatório da Previdência Social. A filiação, no caso do obrigatório, é o pressuposto da inscrição. Eu só posso entender que alguém se inscreva como obrigatório se ele já é filiado como tal. Sem filiação, a inscrição perde a validade, não produz efeitos jurídicos. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter o trabalho, obviamente, o trabalho remunerado. Do trabalho remunerado nasce a filiação. Passo seguinte, quem é filiado é obrigado a se inscrever. A partir de 25 de julho de 91, que data é essa? É a data da publicação da Lei 8.213, Lei Orgânica da Previdência. Essa é também a data da publicação da Lei 8.212, Lei Orgânica da Seguridade. Então, a partir de 25/7/1991, está publicada, o plano de benefício, nova lei aí da Previdência Social. A inscrição indevida como obrigatório pode ser modificada para a condição de segurado facultativo, porque é nessa lei que surge a figura do segurado facultativo. No passado já existia a faculdade de contribuir para algumas pessoas, tá? Não eram segurados obrigatórios, mas tinham a faculdade de contribuir. A partir dessa lei aparece a figura do segurado facultativo. Então, alguém que esteja indevidamente contribuindo como obrigatório, tá? Descobre que ele não pode ser obrigatório porque ele nem exerce atividade remunerada, ele pode modificar sua condição lá no cadastro da Previdência Social para facultativo. Vamos adiante. A filiação, ela independe da vontade de quem se filia, decorrendo automaticamente do exercício da atividade laboral remunerada. Então, assim, trabalhou, filiou. Agora, a inscrição é uma formalidade promovida pelo segurado ou pelo empregador, sindicato, órgão gestor de mão de obra, tomador de serviços. Então, primeiro vem o trabalho remunerado, depois vem a filiação automática, tá? Trabalho aqui, consequência, filiação automática. Então, trabalho, filiação, depois vem uma formalidade administrativa que concretiza a inscrição do segurado junto à Previdência Social. Então, a filiação, ela precede a inscrição, a filiação é automática e a inscrição não, é uma formalidade, é um ato administrativo que vai materializar essa condição de filiado perante a Previdência. A filiação, como dissemos, precede a inscrição. No período em que não existe filiação, se feita a inscrição, ela é indevida. Apenas no caso de segurado facultativo, filiação e inscrição são simultâneas, nascendo o estado de filiado da inscrição e do pagamento da primeira contribuição, tá? Então, assim, se alguém está inscrito, mas não exerce atividade que faça dele um segurado obrigatório, eu não vou entender que exista ali uma filiação precedente. Então, essa inscrição é indevida. O máximo que pode ser feito é modificar o cadastro de obrigatório para facultativo. Mas vamos dizer que fosse um servidor público que estivesse, além de contribuir para o regime próprio, contribuindo também como segurado obrigatório e se descubra que esse servidor, não exerce atividade nenhuma que faz dele um segurado obrigatório. Ele poderia fazer uma mudança cadastral para ser considerado como facultativo? Não, porque não se permite a um servidor com regime próprio contribuir também como facultativo, tá? Tal precedência da filiação relativamente à inscrição permite que um segurado obrigatório, tendo comprovado a condição de filiado anterior à inscrição,
recolha as contribuições relativas ao período em que ainda não estava inscrito. Então, vamos conversar aqui. Veja só, nós temos a seguinte situação, tá? Eu sempre conto essa história porque ela acaba ficando assim, como uma marca, assim, para demonstrar de forma bem clara essa ideia aí da filiação precede a inscrição. Chega o homem da caminhonete vermelha, lembram dele? Quem assistiu às aulas iniciais lembra deste personagem. Em frente a uma agência, tem uma pilha de papel na carroceria da caminhonete e diz assim, olha, eu passei a minha vida toda trabalhando, está aqui minhas declarações de imposto de renda, aqui estão meus livros caixa, eu tenho condição de provar que eu passei a minha vida inteira trabalhando, tá? Mas nunca me inscrevi na Previdência. O que ele está nos dizendo? Que ele era alguém filiado desde o primeiro momento em que iniciou suas atividades, mas não tinha cumprido a obrigação de se inscrever. Hoje ele vem até a Previdência, se inscreve e solicita, tá, que se examinem aqueles livros, tá, porque vai ali existir a prova de que ele sempre trabalhou de forma remunerada. Então, aqueles livros são examinados e se verifica que efetivamente ele exercia atividade laboral remunerada. Ele provando o exercício de atividade laboral remunerada, na medida em que ele pague as contribuições relativas àquele período, ele poderá contar aquele período para se aposentar por tempo de contribuição. Ele vai, então, provando o exercício de atividades anteriores, retroagir a data de início das contribuições para aquele momento lá atrás no tempo em que ele começou a exercer a atividade laboral remunerada, ok? Tá? Então, vamos aqui de novo para os nossos quadros, tá? Vamos para outra diferença. Eu tenho aqui também, tá, uma informação para vocês de que tanto a filiação quanto a inscrição são obrigatórias. Trabalhou, filiou, não tem querer, obrigado, né, a se filiar, não é escolha do indivíduo. E existe uma outra obrigação, que é a de se inscrever. A única inscrição facultativa é a referente à filiação facultativa, porque depende da vontade do segurado. Então, no caso do facultativo, a filiação é facultativa e a inscrição passa a ser também facultativa. Por que isso? Porque depende exclusivamente da vontade. Podem existir múltiplas inscrições, mas a filiação se caracteriza pela unicidade. Embora filiado relativamente a todas as atividades que exerça, essa filiação não determina que o segurado deixe de ser tratado como sendo apenas um beneficiário de direitos. Então, isso aqui é uma coisa assim bem passível de discussão, né? Polêmico aqui, que a filiação se caracteriza pela unicidade. Algumas pessoas entendem que se eu digo que a filiação é única, isso seria contraditório a essa outra informação de que ele deve ser filiado relativamente a todas as atividades que ele exerça, tá? Mas, na verdade, minha gente, isso não comporta contradição, não. Dizer que a filiação ela é única, tá? Você pode entender na medida em que um indivíduo que tenha várias atividades concomitantes, tá? Ele é taxista de manhã, ele dirige um carro de uma empresa transportadora à tarde, ele trabalha para uma família num carro particular durante os finais de semana, tá? Ele exerce, portanto, atividades concomitantes, inclusive, ele vai ser enquadrado como contribuinte individual, como empregado da empresa e como empregado doméstico na condição de motorista particular. Apesar de ele exercer essas diversas atividades e ser filiado relativamente a todas elas, nas estatísticas da Previdência Social, ele aparece como sendo um único segurado. Ele vai obter uma única aposentadoria. A aposentadoria é essa, sendo calculada, levando-se em consideração todas as atividades que ele desempenhou e os salários de todas elas, respeitando o teto. Tudo que ele ganha nas diversas atividades somado vai ser tributado até o teto. Se ele ganhar, somando todas as atividades, né, os seus ganhos, se ele ganhar 6 mil, ele não vai contribuir sobre os 6 mil, porque a base máxima para as contribuições de um segurado, e ele é apenas um segurado, vai ser o teto de R$ 3.218,90. Daí porque a gente afirmar que a filiação, tá,
ela se dá em relação a todas as atividades, mas ela tem essa característica de unicidade. Esse moço que é taxista, empregado da transportadora e motorista particular de uma família, tá? Ele vai ser sempre um segurado nas estatísticas gigantescas da Previdência Social. Os atuários estão preocupados em pagar a ele um único benefício, fazer projeções nesse sentido, tá? Agora, esse benefício, obviamente, vai ter que levar em consideração os ganhos obtidos nas 3 atividades até o teto, ok? É por isso que a gente fala da unicidade da filiação. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação para passar aqui para vocês, tá? Então, aqui acabamos os nossos slides, tá? Eu espero que tenha ficado claro esse diferencial entre filiação e inscrição. É razoável até se esperar na prova questões dessa natureza, porque embora não se tenha especificado o assunto filiação e inscrição para as provas, por exemplo, da Receita, porque para as provas do INSS seguramente esse assunto aparece no edital. Na prova da Receita não, só tem segurados. Mas para você entender com plenitude quem é o segurado, você tem que entender como é que acontece o vínculo de uma pessoa com a Previdência Social, tá? Então, assim, é importante você entender que existem pessoas protegidas pela Seguridade, mas que não são protegidos pela Previdência Social, tá? Se eu tenho um idoso que ele não exerce atividade remunerada, nunca exerceu atividade remunerada, ele não vai ser considerado, nem agora, nem antes, segurado da Previdência Social. Ele vai ter que recorrer à assistência social. Então, o que eu tenho de entender aqui é como é que se configura a filiação para entender quem são as pessoas que estão na condição de segurados. E eu diria que se a filiação nasce automaticamente do exercício da atividade, não tem como fugir. Quem exerce atividade laboral remunerada é segurado obrigatório do regime previdenciário. A única coisa que pode acontecer, vamos olhar aqui no quadro em branco, tá? A única coisa é que eu tenho mais de um regime. Eu tenho o regime geral de previdência social, ao qual se filiam, assim, a maior parte, né, dos trabalhadores brasileiros se filiam ao regime geral e ao regime próprio. Eu posso ter alguém na condição de servidor efetivo ou de militar, esteja exercendo atividade laboral remunerada, mas existe no âmbito daquele ente a que se vincula esse servidor efetivo um regime próprio de previdência. Eles, então, vão se vincular ao regime próprio, vão ser excluídos do regime geral. Mas se é um servidor comissionado, exclusivamente comissionado, ele nem pode ser protegido do regime próprio. Ele exerce atividade laboral remunerada? Sim. Ele vai se filiar a que regime? Regime geral, tá? Um servidor contratado por prazo determinado para atender a excepcional interesse público, pode ser segurado desse regime aqui do próprio? Não. Ele vai ser segurado do regime geral de previdência. Então, o que pode acontecer é que eu tenha alguém trabalhando de forma remunerada e que ele não seja segurado do regime geral. Por quê? Porque ele é um trabalhador excluído do regime geral, porque amparado por outro regime previdenciário básico. Qual seria o outro regime previdenciário básico? Eu tenho aí os regimes próprios, que vão amparar servidores efetivos e militares, e lembrar até que existem municípios que não têm regime próprio instituído. Portanto, até os efetivos desses municípios vão ser segurados do regime geral, porque sem previdência não podem ficar, tá? Então, os indivíduos estão trabalhando, não escapam. Gente, essa lógica do trabalhou de forma remunerada, filiou, não tem querer, ela é uma lógica absoluta, tá? Não há ninguém de ficar fora desse guarda-chuvinha aí de proteção que nós fizemos no quadro, na medida em que esteja trabalhando de forma remunerada. Lembro também que é possível encontrar trabalhadores excluídos do regime geral porque filiados a regimes próprios de países estrangeiros ou de organismos oficiais internacionais. Vamos dizer que a Embaixada da Espanha oferecesse àquelas pessoas brasileiras que lá se encontram em atividade
proteção da Previdência Espanhola, tá? Esses indivíduos estariam protegidos pelo regime próprio espanhol e excluídos do regime geral. Mas vejam, eles não estão sem previdência social. Eles são obrigatoriamente filiados, enquanto trabalhadores no âmbito da embaixada, à previdência do país estrangeiro, tá? Por isso que eles não vão se vincular ao regime geral. A ONU, se ela oferece regime próprio para os brasileiros que lá se encontram em atividade, eles vão ser excluídos do regime geral porque protegidos pelo regime próprio do organismo oficial internacional. Mas vejam, a lógica do trabalhou de forma remunerada, filiou, está mantida, porque eles vão ser filiados não ao regime geral, mas a outros regimes que vão proporcionar a eles proteção previdenciária, ok? Eu diria que nos regimes próprios não existe o grande problema que existe no regime geral da existência de uma multidão de filiados que não estão inscritos. Esse problema não aparece nos próprios. Por quê? Porque no próprio, a partir do momento em que o indivíduo começa as suas atividades, entra em exercício, ele já está inscrito e, portanto, filiado ao regime próprio. Tá? Eu não vou encontrar um indivíduo exercendo atividade enquanto servidor efetivo no âmbito de um ente da administração que criou um regime próprio e dizer que esse servidor é filiado, mas não está inscrito. Se ele é efetivo, entrou em exercício, ele estará já vinculado ao próprio, ele estará, inclusive, já inscrito no regime próprio. Então, ficamos até aqui. Em seguida, vamos conversar sobre as diversas categorias de segurados, começando pelos segurados na categoria de empregados. Até lá, gente.